Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 73 do estudo inicial de Espiritismo. Um estudo básico para quem está iniciando, começando a compreender o Espiritismo, a doutrina espírita, que nos foi passada por Allan Kardec. Allan Kardec compilou, então, seu primeiro livro, Recebendo da Espiritualidade, as respostas para as suas perguntas. E o primeiro livro é esse que aparece aqui do lado, é o Livro dos Espíritos. E é o primeiro livro que a gente lê, então, da doutrina espírita, quando a gente começa a aprender. A maioria das casas espíritas que tem escola, centro de estudo, eles estudam sempre no curso básico o Livro dos Espíritos. E é isso que a gente tenta reproduzir aqui, esse mesmo estudo, principalmente para quem mora longe, afastado de um grande centro, que tenha, então, uma casa espírita para fazer o seu estudo. Então, vamos lá. O nosso estudo, então, é sobre o Livro dos Espíritos. E a gente, toda a aula, lê um conjunto de perguntas. Lembrando que o Livro dos Espíritos ele é composto por perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e respostas que ele recebeu da espiritualidade que estava construindo a doutrina espírita. Muito bem. E a gente também sempre lê uma página de abertura de um livro. Nós estamos lendo Caminho, Verdade e Vida, esse outro livro maravilhoso aqui de Emmanuel, psicografado pelo Chico, e é uma página, a gente lê uma página, faz a compreensão do texto, e é um texto espírita, naturalmente, e aí a gente pensa dessa página o aprendizado. É o nosso momento de reforma íntima, aonde nós planejamos, identificamos as pérolas do texto, ou seja, os pontos chaves, e preparamos, então, para colocar em prática no dia a dia. Né? Lembrando que não adianta ler e não colocar em prática. Por isso, a gente faz, então, a compreensão do texto que foi lido. E aí, logo depois, a gente entra, então, no Livro dos Espíritos. Bom, bora lá, então. Hoje, no Caminho, Verdade e Vida, a gente vai ler uma página chamada Caminhos Retos. E no Livro dos Espíritos, a gente vai, então, para a terceira parte, continuar na terceira parte, capítulo 1. Estamos falando sobre a lei divina, ou lei natural, chamada assim pelos Espíritos. E estamos no tópico hoje que vai falar sobre o bem e o mal. Vamos então para o livro Caminho, Verdade e Vida para a leitura de hoje. E a leitura de hoje, então, tem o título de Caminhos Retos. Caminho, Verdade e Vida sempre começa com um versículo. E o versículo de hoje diz: E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e a achareis. Isso está em João, capítulo 21, versículo 6. Agora o texto de Emmanuel. A vida deveria construir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede
para a banda direita do barco, e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Muito bem, um belíssimo texto de Emmanuel, né? E justamente falando sobre a retidão, falando sobre a obediência ao caminho mostrado por Jesus, nosso Mestre, o caminho que nós temos que trilhar. Muito bem, e Emmanuel, nesse belíssimo texto, ele nos deixa claro também que cabe a nós estarmos constantemente controlando as nossas ações, as nossas escolhas, né? Lembrando que temos o livre-arbítrio. Então a decisão é nossa. Deus nos permite escolher. Cabe a nós nos mantermos na retidão. Ou seja, não desviar do caminho que nos eleva de fato. Não ir junto com um grupo, junto com os amigos, para qualquer lugar. Selecionar. Saber dizer não, saber dizer sim. Sim, quando for um local que mereça, que vai te trazer coisas boas, que vai te alegrar o ânimo, que vai te dar uma boa vibração. Mas quando é um local ruim, com vibração ruim, com frequentadores que estão em outro nível e com outros objetivos, desconfie e evite. Muito bem. O que mais aprendemos hoje aqui desse texto bonito aqui de Emmanuel aqui? Bom, Emmanuel fala também, estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina. Então, muitas vezes, nós procuramos achar a culpa dos problemas que acontecem conosco, né? E colocar a culpa em outros fatores, né? Seja na natureza, seja em tudo, né? Nos familiares, nos outros que estão encarnados aqui conosco, né? Mas dificilmente a gente para realmente e faz uma autocrítica. E na maioria das vezes, e isso Emmanuel deixa claro aqui, né? Na maioria das vezes, não conseguimos perceber que quem causou aquela situação fomos nós mesmos. Então é fundamental percebermos isso, percebermos que tudo o que acontece a nós acontece porque nós em algum momento provocamos. Ou nessa encarnação, ou em encarnações anteriores, e aí aquilo volta, conforme a lei do retorno sempre nos traz, né? Conforme Jesus disse também, o plantio é opção, mas a colheita é obrigatória. Então temos que tomar cuidado com o que estamos plantando. Se estamos plantando felicidade, alegria, amor, vamos colher felicidade, alegria, amor. Do contrário, colheremos outras coisas, que não vão ser alegria, felicidade, amor, paz de espírito, retidão. Então, muita atenção com os locais que a gente frequenta também, porque sabemos que os locais que frequentamos têm espíritozinhos por lá, né? E dependendo do local, se é um local de luz, um local elevado, né? Certamente são espíritos elevados, que gostam daquele local, né? Mas se é um local para baixo,
com bebidas e um local de bagunça, que sai do caminho de Jesus, certamente os espíritozinhos que estão lá, nossos irmãozinhos desencarnados que estão por aí o tempo todo, né, não são espíritos que vão te levar no caminho da retidão. Não é? Então, para a gente manter a nossa vibração, manter, então, uma positividade constante, com amor, com os nossos protetores do lado, o espírito protetor, o nosso espírito guia, né, que nos acompanha, podendo se aproximar, né, a gente tem que também fazer o nosso dever de casa. Então é basicamente isso aqui que nos chama esse texto, né, caminho reto, e o caminho reto é justamente saber selecionar constantemente, como falo sempre aqui no canal, um dos maiores aprendizados da reforma íntima é sabermos que temos que ter constantemente o nosso racional ligado. Porque por vezes a gente deixa no automático. E no automático o amiguinho chama, vamos ali e tal, e a gente acaba indo. Ah, não, senão eu vou perder o amigo, e aí o subconsciente já manda você ir e você vai no automático. Né? Então, decisões, às vezes, sem parar para pensar, acabam saindo dessa forma. A mesma coisa, palavras ditas de imediato, sem o racional frear, pensamentos que estão surgindo, né, que a gente tem que, na mesma hora, bloquear, pensamentos ruins, naturalmente, né, e filtrar constantemente os pensamentos, as palavras e as ações. Bom, é um trabalho constante, não é um trabalho rápido, né? Não é um estalar de dedos e está tudo pronto, mas é um exercício que temos que colocar em prática no nosso dia a dia. É isso, pessoal. Então, como disse aqui Emmanuel no finalzinho, convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos discípulos: dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Bom, vamos agora para o livro dos Espíritos. Vamos começar a leitura do livro dos Espíritos de hoje. E nós estamos lendo O Bem e o Mal, dentro da terceira parte sobre as leis morais. E aí tem a lista de leis morais que eu coloquei aqui do lado, nós vamos passar por todas elas. Nós estamos no capítulo 1, falando sobre a lei divina ou natural. Capítulo 1. E dentro do capítulo 1, estamos no tópico agora que fala sobre o bem e o mal. Na aula passada, lemos da questão 629 até a questão 638. E hoje vamos da questão 639 até a 646. E aí encerramos o tópico o bem e o mal. Vamos lá então. Questão 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? Então, a pergunta de Kardec é, olha, muitas vezes o mal acontece porque outros homens nos colocam em situações do mal, em situações que vão nos levar ao mal. Ou situações difíceis e que acabam provocando a gente a gerar o mal. Essa é a pergunta de Kardec, né? E aí de quem é a culpa? A culpa é dos outros homens ou a culpa é nossa, né? E aí a resposta agora dos espíritos. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar.
Ou seja, tanto aquele que provocou a situação, quanto a pessoa que agiu, né? Ou seja, quem colocou você numa situação que vá levar ao mal, né? Também será punido, também receberá um karmazinho negativo para ter que pagar mais à frente. Então, às vezes, uma cadeia. Né? Já falamos aqui também no canal, muitas vezes, que você fala uma coisa ruim, uma maledicência, né? Você jogou para fora algo, uma pessoa ouviu isso, essa pessoa replica para outras, né? Aí você vai dizer, não, mas o mal foi de quem replicou. Não, você que foi o primeiro que falou também. E todos os outros que replicaram, que passaram adiante, também geraram karma negativo para cada um. Quando voltar a lei do retorno, afeta a todos. A todos. Então, quando ouvir algo, uma palavra ruim, pense sempre 2, 3 vezes, né? Com o Evangelho de Jesus na mão, sempre pensando, Jesus falaria, está no Evangelho isso? Jesus faria isso? Sempre esse é o pensamento. E olhando também a doutrina espírita. E raciocinando constantemente em todas as ações, para nada se automatizar. Então é isso que os espíritos nos respondem na 639. Vamos a 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Então vejam bem, ele não praticou, mas ele se aproveitou que aconteceu o mal de alguma forma. Resposta dos espíritos. É como se houvera praticado. Aproveitar-se do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido. É que o aprova, é que o teria praticado, se pudera ou se ousara. Então é isso. Então, excelente resposta, e deixam claro aqui, olha, você, por exemplo, se aproveitar de que uma pessoa perdeu uma carteira, ou de que você está se aproveitando, muitos vão dizer, não, achado não é roubado, não, eu achei aqui, não foi o outro que fez, eu só peguei aqui, porque estava caído no chão. Então, quer dizer, está no meio do mal, está se aproveitando do mal. E talvez você não tivesse ousadia para fazer o mal diretamente, mas se aproveitou do mal, vai receber karma. Com certeza negativo. Vai ter que pagar mais adiante. E aí depois não sabe por que perdi a minha carteira, por que aconteceu isso comigo. Porque é um karma que está voltando de algo que você provavelmente fez no passado. Tá? Às vezes o karma não volta idêntico, foi só um exemplo, né? Ou seja, não significa porque você pegou algo que você vai perder algo igual de mesmo valor. Não. Tudo depende muito e em situações diferentes. O importante é que você passe por aquele aprendizado para compreender, acima de tudo, o sofrimento do outro irmão. Porque sempre, normalmente, quando se pratica o mal, tem alguém que está sofrendo, tem alguém que perdeu ou tem alguém que passou por algum problema. Você causou o mal, ou a alguém ou a alguns diversos, o que é pior ainda. Muito bem, pessoal, essa foi a 640. Vamos a 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal, desejá-lo? Excelente pergunta de Kardec, né? Então, Kardec está falando aqui daquela pessoa que, olha, fica com raivinha, odiando o amigo, odiando o chefe do trabalho,
com raiva, pensamento ruim o tempo inteiro, né? E que não ajuda nada, ao contrário, né? Sabemos que só piora a situação. E aí a resposta dos espíritos. Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo, se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Muito bem, essa foi a resposta dos espíritos. Olha, você é culpado. Às vezes você não está praticando por falta de uma ocasião, por falta de uma oportunidade. Talvez você tenha um mérito pequeno por se segurar, por se controlar. Mas devemos evitar. Até quando esse tipo de pensamento negativo surge na nossa cabeça, devemos tirar ele fora. O pensamento do cristão, o pensamento do espírita, acima de tudo, tem que ser positivo, de amor, constante. Ele está fazendo mal para mim. Jesus nos ensinou, ofereça a outra face. E a gente sabe que o que tem que fazer é mentalização de amor, de paz, jogando luz sobre o indivíduo. Se for um indivíduo, pode ser que seja um grupo, jogando luz e mentalizando o tempo inteiro, com a certeza espírita de que estamos num mundo de transitoriedade, ou seja, tudo passa, tudo modifica de uma hora para outra, com a bênção de Deus, com a certeza de que estamos todos em evolução, em crescimento, e erramos. Pode ser, inclusive, que o errado seja você e não esteja percebendo. É um outro grande aprendizado, é quando a gente percebe que nós também erramos muito e assumimos isso, compreendemos isso, pedimos perdão a Deus e aos irmãos também, que possamos ter cometido alguma falta. Está assim, inclusive, na oração que Jesus nos ensinou, no Pai Nosso. Não é pedimos perdão pelos erros que cometemos. E é isso. Né? Então, sempre que a gente tem qualquer tipo de pensamento ruim desse tipo, tira ele da tua frente, tira da cabeça. Aos pouquinhos, gradativamente, o teu consciente só vai ter flores. Porque toda vez que brotar uma coisa ruim, você tirou fora e falou para o subconsciente. Não, negativo. Ele está em evolução, eles estão em evolução, vai melhorar. Esse é o pensamento positivo constante que a gente tem que fazer. E aí afastar qualquer tipo de pensamento de ódio, de raiva, de inveja, seja lá o que for. Tá? Trabalho constante. É o orar e vigiar que Jesus nos ensinou. Essa foi a 641. Vamos a 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, o que Kardec está perguntando é, olha, basta que o homem não faça o mal que ele vai se elevar? Ou seja, ele vai subir na escala gradual de crescimento espiritual? Resposta dos espíritos. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não ter praticado o bem. Então, como exemplo aqui, se a gente vê uma pessoa falando mal de uma outra, fazendo uma fofoca, uma maledicência, na mesma hora, como cristãos espíritas, temos a obrigação de cortar, de interromper, de dizer não gosto de falar de quem não está presente. Não, ele vai melhorar. Ele pode ser até que ele tenha um problema ou outro, mas é passageiro, daqui a pouco ele melhora. A pessoa vai melhorar e vamos falar de outra coisa agora, de outro assunto. Você cortou e ainda deu uma demonstração
do que é correto para essa pessoa que estava gerando maledicência, estava falando palavras ruins de um outro irmão. Esse foi só um exemplo, né? Existem diversos exemplos que a gente poderia citar aqui, aonde você tem obrigação de fazer o bem, às vezes para salvar uma vida. Uma pessoa se afogando, uma pessoa engasgada que seja, né? Não, eu não sou médico, eu não vou nem chegar perto. Temos obrigação de fazer o que a gente conseguir. Com amor, com certeza de que Deus está sempre junto nos ajudando. E é isso que os Espíritos deixam claro aqui. Olha, também somos, então, penalizados pela ausência do bem que deveríamos ter feito e deixamos de fazer. Um outro exemplo clássico aqui, que já falamos sobre isso em questões anteriores, os Espíritos já orientaram. Falaram claramente, temos obrigação moral sobre os filhos, sobre a formação de nossos filhos. Se você trata seus filhos, larga eles, não dá educação moral, não dá ensino, direção, retidão, você está deixando de praticar o bem, está deixando de praticar uma responsabilidade moral sua. E vai responder por isso. Esse é um exemplo. Né? E aí vai outros diversos aí que a gente poderia ficar aqui citando. Muito bem, pessoal. Essa foi a belíssima 642. Vamos agora à questão 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E aí Kardec pergunta, olha, pode ser que uma pessoa seja paupérrima ou não tenha condições de fazer o bem. Algo mais ou menos assim a pergunta de Kardec. E a resposta dos Espíritos. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia de existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, perfeita, né? Resposta completa dos Espíritos aqui, deixando claro que, olha, fazer o bem não é só caridade, né? É paciência, bondade, afeto com os que estão ao seu redor, né? Aquela inteligência que a gente fala frequentemente aqui no canal, inteligência afetiva, que é você procurar tratar bem todo mundo que está ao seu redor, com amor, com carinho. E aí você vai formando a tua egrégora ao teu redor, teu campo vibratório cada vez mais com luz. Por quê? Porque você está transmitindo coisa boa, amor, elogio, paz. E aí o que volta constantemente é amor, vibrações de pensamento das outras pessoas para você, com carinho, com amor, com afeto. E ele comenta, então, olha, existem muitas oportunidades, e só o egoísta é que não vê. É muito fácil arrumar desculpa. Desculpa é a coisa mais fácil que tem. Não, eu não posso, não tenho como fazer o bem ou fazer caridade, então eu não vou ajudar em nada. Quando muitas vezes, às vezes uma palavra, às vezes ouvir, né, uma orientação para uma pessoa que esteja numa situação precisando de uma orientação, de uma palavra amiga, né, já é uma caridade, já é uma forma de ajudar. Muitas vezes também o fato de somente ouvir aquela pessoa já é uma ajuda maravilhosa. Muito bem, essa foi a 643, então. Vamos a 644. Para certos homens,
o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Ah, excelente pergunta de Kardec, né? Já vimos uma pergunta anterior parecida com essa. Então ele fala aqui, olha, para certos homens, o meio onde eles estão, né? Onde eles nasceram, né? Aonde não representaria uma causa primária de vícios ou de crimes? Resposta: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, uma resposta extremamente coerente com a que nós vimos anteriormente, em uma questão muito parecida com essa, né? Em que os espíritos falam, olha, muitas vezes o espírito escolhe nascer num local, no meio de ladrões, por exemplo, como estava na outra pergunta, né? E aquilo ali para ele, quando ele olha para o lado e todo mundo é ladrão, todo mundo rouba ou todo mundo bebe, né? Imagina um local onde todo mundo bebe, todo mundo vai para o barzinho para beber, os amigos todos vão beber diariamente, se embriagar, né? Ou vão roubar, ou vão furtar, ou fazer qualquer tipo de... Isso é uma prova escolhida, muitas vezes escolhida pelo Espírito, para que ele consiga ter resiliência de retidão, para que ele consiga mostrar que ele superou, que ele não desviou, que ele se manteve no caminho do bem. Então, muitas pessoas que nasceram em situações de não ter abundância, nasceram em regiões pobres, regiões em que estão cercadas, às vezes até dentro da própria família, com má orientação, com indicação de caminho ruim, com exemplos ruins, né? Exemplos de drogas, de bebidas, né? Aquilo ali, para esse ser, é acima de tudo, uma prova a ser passada, um exercício. É como se fosse aquele que vem fazer um exercício, uma prova de uma escola. E ele tem que mostrar que ele venceu, que ele passou, que ele conseguiu resistir a todos os desvios possíveis e se manteve em retidão. É importante comentar também que, às vezes, mesmo que haja um desviozinho, é importante que o ser imediatamente retorne, né? Retorne ao caminho do bem. Retorne ao caminho do bem, se corrija, peça perdão a Deus, reconheça o erro acima de tudo e continue na retidão. Muito bem, pessoal. Essa foi a 645. 644. Vamos agora para a 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível, diz Kardec. Essa é a pergunta de Kardec, dizendo, olha, quando o homem se encontra numa atmosfera, ou seja, cercada pelo vício, seja ele qual for, né? Não vamos só pensar em drogas, mas qualquer tipo de vício, né? Que nos arraste ao mau caminho. E isso não é um arrastamento quase irresistível? Resposta dos espíritos. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, por vezes, esse espírito, além de vencer, de se colocar em retidão com o Evangelho de Jesus, com o caminho do bem, com a elevação espiritual, além disso,
servir de exemplo para os demais que estão ao seu redor. Muito bem. Belíssimo, né? Questão 646. Pergunta Kardec. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? De outra forma, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então, a pergunta de Kardec aqui é, olha, dependendo da condição, por exemplo, uma pessoa que está num local desprivilegiado, né? Uma pessoa que está ali cercada pelo mal em volta dela, né? Fazer o bem e servir de exemplo neste meio, né? Seria de maior valor, porque seria, teoricamente, aqui, mais difícil, né, conforme a gente leu na última questão. E a resposta dos espíritos: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. Em melhor conta, tem Deus, o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá o que lhe sobra. Disse-o Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Então é isso, bem claro, né? Sim, com certeza, vale mais o pobre que divide, reparte o pão com um outro pobre que está do lado dele, tem muito mais valor essa caridade, essa bondade, esse ato do bem, do que o rico, que faz uma doação imensa, mas está fazendo uma doação do que está sobrando e ainda tem muito ainda, e ele deu um pedacinho pequenininho daquilo ali. Então tem muito mais valor aquele que está se esforçando mais para fazer o bem. Tá? Essa é a resposta aqui dos espíritos. Muito bem, pessoal. Finalizamos hoje aqui, então, na questão 646. Finalizamos esse título, O Bem e o Mal. Falamos aqui sobre o que é certo e o que é errado, né? O bem e o mal, e quais as vantagens de praticar o bem constantemente, né? Então, eu acho que vale a pena só um comentário para reforçar aqui, é que o bem está em todas as atividades menores, por menor que seja. Não pense que fazer o bem é só fazer uma caridade grande, né? A gente faz bem todos os momentos do dia, todos os momentos que a gente pratica algo para o universo, né? E quando a gente fala pratica algo para o universo, é um trabalho que você faça, já uma bondade que você está fazendo, né? Você está, se fizer aquilo com amor, aquilo ali já tem um valor que você recebe de volta. Não necessariamente apenas com relação a um outro indivíduo. Nós falamos muito aqui de uma pessoa ajudando a outra, caridade, né? Nos referimos muito aqui nos exemplos aqui, a caridade sempre, ou, ao contrário, a maldade de um ser contra o outro. Mas isso vale também para os outros seres que coabitam conosco este planeta, esse mundo, né? Então, todos os cãezinhos, todos os gatos, os outros animais todos que já lemos anteriormente, estão em evolução também. São nossos irmãozinhos menores e estão em evolução no grau de evolução da espiritualidade. Cada um na sua etapa. Alguns mais embaixo um pouquinho, outros mais em cima, mas são irmãos e não merecem serem maltratados. Então, aí entra também o bem e o mal. Entra karma. Quando você faz coisa ruim para um animal, karma negativo. E karma positivo quando você dá bondade, quando você dá amor e carinho. Constantemente isso acontece nos menores detalhes. As plantas também.
quando você trata bem as suas plantas com amor e com carinho, pode ter certeza que ali também você está gerando o bem. Muito bem, pessoal. Então, hoje ficamos por aqui. Nos vemos, então, na próxima aula. Um beijo no coração de todos e até lá.